Olá, neste sábado dei uma entrevista à Globo News, dava uma entrevista no momento em que chegou a notícia do bombardeio pesado dos Estados Unidos às principais instalações nucleares do Iraque, Fordo, Natanz e Isfahan, as duas primeiras com mega bombas capazes de penetrar na rocha para destruir fortalezas subterrâneas, e vou tocar aqui nos pontos mais importantes. Em nota nas redes sociais, o presidente Donald Trump afirmou que foram ataques pontuais e que chegou a hora do Irã negociar, mas o regime iraniano já avisou que não negocia enquanto não houver um cessar-fogo. Antes do bombardeio, Trump havia exigido uma rendição incondicional, que seria humilhante para o Irã e foi rejeitada pelo supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, o ditador de fato do país. Há um sério risco de conflagração regional no Oriente Médio se os Estados Unidos entrarem numa guerra total contra o Irã. Os Estados Unidos têm mais de 40 mil soldados em 64 instalações militares no Oriente Médio, além de embaixadas e consulados. A Guarda Revolucionária Iraniana advertiu que todo cidadão ou militar norte-americano na região é alvo. As bases mais importantes estão nas monarquias petroleiras do Golfo Pérsico. Em princípio, o Irã não deve atacar esses países, que são possíveis mediadores para futuras negociações. Mas, em setembro de 2019, quando a Arábia Saudita intervinha militarmente na guerra civil do Iêmen, os rebeldes hutis do Iêmen, que são os xiitas aiditas aliados do Irã, bombardearam instalações de petróleo saudita, reduziram no primeiro momento em cerca de metade a capacidade de produção da Arábia Saudita. Se soldados norte-americanos forem atacados e os Estados Unidos usarem essas bases para responder, os países do Golfo estarão na guerra mesmo que não queiram participar diretamente. Trump ameaçou responder a qualquer retaliação com uma força muito superior à usada até agora. O general norte-americano Wesley Clark, ex-comandante militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, espera uma resposta moderada do Irã para não provocar ações ainda mais violentas de Donald Trump. Outra possibilidade de retaliação do Irã é fechar o Estreito de Hormuz, entrada e saída do Golfo Pérsico, por onde passam 21% do petróleo consumido no mundo. Também pode fazer ataques cibernéticos. Como último recurso, a opção do terrorismo contra alvos dos Estados Unidos, de Israel, dos aliados europeus, dos Estados Unidos e de Israel e de judeus no mundo inteiro. Nos atentados de 11 de setembro de 2001, os terroristas da Al-Qaeda levaram as guerras do Oriente Médio para dentro do território dos Estados Unidos. Mesmo que não consigam realizar ataques espetaculares, os terroristas podem causar grandes danos. Israel queria atrair os Estados Unidos para encurtar a guerra e não correr o risco de ficar sem mísseis antimísseis, mísseis de defesa, sem interceptadores dos seus sistemas de defesa antimísseis. Para fazer o acordo com o Irã, os Estados Unidos exigem que o Irã abandone o programa nuclear, pare de enriquecer urânio, o que o regime iraniano não aceita, pelo menos até agora. Também quer impor limites ao programa de mísseis balísticos e acabar com o apoio do Irã a milícias extremistas como o Movimento de Resistência Islâmica Palestino, Hamas, e a milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus. O objetivo declarado desta guerra, iniciada há 10 dias por Israel, é destruir o programa nuclear iraniano. O Irã nega que esteja prestes a fabricar armas nucleares, mas a Agência Internacional de Energia Atômica revelou em relatório de 31 de maio que o país tem mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que não tem outra utilidade a não ser desenvolver uma bomba atômica. Para fazer a bomba, o urânio precisa ser enriquecido a 90%. Para uso na produção de energia para fins pacíficos, bastam 5%.
Se o regime do Irã sobreviver, certamente tentará fazer a bomba atômica como última garantia de sobrevivência. E se o Irã tiver armas nucleares, outros candidatos a potências regionais, como a Arábia Saudita e a Turquia, também vão querer. Haveria o risco de uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio, a região mais explosiva do mundo. Israel atacou a infraestrutura nuclear e os comandantes militares do Irã para tentar abrir uma porta para que a população derrube o regime, porque a mudança de regime seria a única garantia de que o programa nuclear iraniano acabe. Mas nunca se sabe o que vem depois de uma mudança de regime. A democracia é sempre um processo político interno. As guerras no Afeganistão e no Iraque e as guerras civis na Líbia, na Síria e no Iêmen, deflagradas pela chamada Primavera Árabe, não levaram à democracia. A advogada iraniana Shirin Ebadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2003 por defender os direitos humanos, hoje exilada em Londres, declarou que o problema iraniano só termina com mudança de regime, mas ela entende que essa mudança não pode ser imposta por uma força militar externa. As relações entre Estados Unidos e Irã e entre o Irã e Israel estão abaladas desde a Revolução Islâmica de 1979, que levou à ocupação da embaixada norte-americana em Teherã por 444 dias a partir de 4 de novembro de 1979. Os últimos 52 reféns só foram libertados em 20 de janeiro de 1981, dia da posse do presidente Ronald Reagan. O conflito entre Estados Unidos e Irã tem origem no golpe em agosto de 1953 contra o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que estatizara as jazidas de petróleo da Anglo-Iranian Oil. O golpe levou ao poder o Shah Reza Pahlavi, derrubado pela Revolução Islâmica em fevereiro de 1979. O golpe contra Mossadegh foi o primeiro articulado pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria. O Shah ocidentalizou e modernizou o país, promoveu o desenvolvimento econômico, mas impôs uma ditadura feroz e cruel. Sua polícia política, a SAVAK, torturou e matou milhares de oposicionistas, principalmente esquerdistas e islamistas. Desde o governo Bill Clinton, os presidentes dos Estados Unidos se perguntam o que fazer, como reagir diante do programa nuclear do Irã. Israel pediu ao presidente George W. Bush as bombas de destruição de bunkers usadas neste ataque. Bush não negou, mas colocou o Irã no eixo do mal, ao lado do Iraque e da Coreia do Norte. Não autorizou o ataque israelense, mas deixou um alerta no ar contra o Irã. O governo Barack Obama negociou, junto com as outras grandes potências do Conselho de Segurança da ONU, Rússia, China, Reino Unido e França, e mais a Alemanha, um acordo nuclear com o Irã, abandonado por Trump em 2018. Sob pressão de Netanyahu, Israel sempre sabotou esse acordo e outras negociações por acreditar que dão tempo ao Irã para avançar rumo à bomba atômica, além de aliviar sanções internacionais, dando mais dinheiro ao regime e aumentando a legitimidade do próprio regime iraniano. Hoje há dissidentes dentro do próprio regime que consideram contraproducente o extremismo de Khamenei com as ameaças de varrer Israel do mapa e de fazer a bomba atômica, mas sempre ao risco de que surja um regime ainda mais radical. O professor Abbas Milani, diretor de estudos iranianos da Universidade de Stanford, na Califórnia, disse haver rumores de que o Ayatollah Ali Khamenei, o ditador iraniano que tem 86 anos, estaria escondido numa fortaleza subterrânea e teria entregue o poder, ou pelo menos o controle da guerra, a uma junta militar da Guarda Revolucionária, que tem cada vez mais força dentro do regime e pode usar os ayatollahs apenas como fachada para dar legitimidade à ditadura teocrática. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Substack, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.